Quase tudo o que lhe disseram sobre como as mulheres se sentem atraídas pelos homens está fundamentalmente incorreto. Não está apenas parcialmente errado ou um pouco fora da realidade. Está errado em sua própria base. Os conselhos sobre relacionamentos com os quais você cresceu, as comédias românticas que você absorveu, as coisas que os homens mais velhos lhe disseram quando você era adolescente, e as coisas que as próprias mulheres lhe dizem quando você pergunta diretamente a elas. Tudo isso o tem apontado na direção errada durante toda a sua vida. O resultado é o que você vê ao seu redor. Milhões de homens estão malhando, ganhando dinheiro, vestindo-se melhor e fazendo cada uma das coisas que lhes disseram que os tornariam atraentes. Mas ainda assim voltam para casa, sozinhos noite após noite, enquanto observam algum outro cara que parece quebrar todas as regras e ir embora com a mulher que eles queriam. Há uma razão específica para isso. A atração feminina não funciona da maneira que os homens presumem que funciona. Também não funciona da maneira que a maioria das mulheres diz que funciona, porque a maioria das mulheres genuinamente não sabe como seu próprio sistema de atração funciona. Elas sentem, mas não analisam. Elas lhe dão a resposta que acham ser verdadeira, enquanto seu comportamento real conta uma história completamente diferente. Consequentemente, você acaba com homens correndo atrás das qualidades erradas, mulheres namorando os homens que juraram que nunca namorariam, e uma cultura inteira confusa sobre por que nada parece fazer sentido. O que se segue são 7 maneiras pelas quais as mulheres realmente se sentem atraídas pelos homens. Não a versão polida, não a versão educada, mas a verdadeira. Fique até a sétima, porque a sétima é a mais profunda, a mais contraintuitiva, e aqui explica todas as coisas confusas que você já experimentou no mundo dos relacionamentos. A percepção de valor é a principal maneira pela qual as mulheres se sentem atraídas pelos homens, especificamente a percepção de como as outras pessoas reagem a ele. Esta é a parte que ninguém gosta de admitir, mas foi medida, observada e documentada em todas as culturas do planeta. A atração de uma mulher por um homem não se forma no vácuo, ela se forma no contexto. A maneira como as outras pessoas o tratam, a maneira como as outras mulheres olham para ele, a maneira como os homens o respeitam e a maneira como o mundo parece se organizar ao redor dele, tudo isso alimenta o cérebro dela e é processado em um único cálculo. Este homem é valorizado pelo seu ambiente? Se a resposta for sim, a atração aumenta. Se a resposta for não, a atração desmorona. Não importa o quão bonito ele seja, o quão engraçado ele seja, o quão gentil ele seja, ou o quão bem-sucedido ele seja no papel. Se o ambiente o trata como um Zé Ninguém, o corpo dela também o fará. É por isso que o mesmo homem pode ser invisível em um evento e magnético em outro. Não foi ele quem mudou, foi a temperatura social ao seu redor. Entre em um lugar onde você é respeitado, onde as pessoas o cumprimentam, onde a equipe sabe o seu nome, onde outros homens apertam a sua mão e onde os olhos de outras mulheres se demoram quando você passa. E você se torna um homem diferente na percepção dela, sem nunca abrir a boca. A lição é brutal. Você pode ser a melhor versão de si mesmo em particular e ainda ser invisível em público se o seu ambiente não refletir o seu valor de volta para você. Construa uma vida onde o mundo o trate bem e os sistemas de atração das mulheres começarão a rastrear esse sinal. A imprevisibilidade emocional é a segunda maneira pela qual as mulheres se sentem atraídas pelos homens. Agora, ouça com atenção, porque isso é constantemente mal interpretado. Imprevisibilidade não significa instabilidade. Não significa que você seja inconstante como um adolescente. E não significa que você a trate mal e depois finja que nada aconteceu. É isso que homens inseguros fazem, e as mulheres percebem isso em questão de dias. O que isso realmente significa é o seguinte: um homem cuja paisagem emocional é muito fácil de mapear se torna chato. O cérebro é programado para prestar atenção àquilo que não consegue prever totalmente. No momento em que uma mulher sente que o decodificou completamente, no momento em que suas reações se tornam garantidas e no momento em que seu interesse é tão transparente que ela poderia cronometrá-lo em um relógio, a atração começa a morrer. Isso não é porque você fez algo errado, mas porque você se tornou previsível.
Os homens que prendem a atenção de uma mulher a longo prazo são aqueles cuja vida interior tem dimensões que ela não consegue acessar totalmente. Eles têm humores que ela nunca viu antes, interesses que ela ainda não entende e reações que ocasionalmente a surpreendem. Há sempre mais uma camada, mais um cômodo no qual ela ainda não teve permissão para entrar, e o cérebro dela, que é programado para perseguir o que ainda não terminou de mapear, continua voltando para buscar mais. É por isso que o cara bonzinho e previsível, que revela todo o seu inventário emocional na primeira semana, perde para o homem com profundidade que ele libera lentamente ao longo de meses. Não é porque o segundo homem está fazendo joguinhos, mas porque ele realmente tem mais dentro de si do que está mostrando. E essa revelação lenta é a coisa mais atraente da Terra. Se você quer que a atração de uma mulher se aprofunde, torne-se alguém com mais dentro de si do que você revela em qualquer conversa isolada. A dominância é a terceira maneira, mas não do tipo que os homens geralmente pensam. A palavra dominância foi arruinada por pessoas que não a entendem. Quando a maioria dos homens a ouve, eles imaginam agressividade, barulho, empurrar outras pessoas ou ser o alfa em algum cenário de briga de bar. Não é a isso que a atração feminina responde. Isso é o que homens inseguros fingem ser porque leram sobre isso na internet. A dominância pela qual as mulheres realmente se sentem atraídas é algo mais silencioso, mais profundo e muito mais difícil de fingir. É a dominância de um homem que é o centro firme de sua própria vida. É um homem cujo sistema nervoso não recua quando as coisas ficam desconfortáveis. Um homem que não precisa da aprovação de outras pessoas para se sentir bem consigo mesmo. Um homem que consegue manter sua posição em uma discordância sem levantar a voz. Um homem que consegue se afastar de situações que não lhe servem. Um homem cuja calma, em um momento caótico, deixa todos os outros na sala mais calmos também. Esta é a dominância a qual o corpo dela responde, porque nas camadas mais profundas da biologia feminina, as mulheres estão rastreando homens que possam mantê-las seguras. Não seguras de agressores imaginários, mas seguras do próprio caos da vida. Seguras do colapso financeiro, da volatilidade emocional, do constrangimento social e do clima imprevisível de ser humano. O homem que se porta como uma estrutura estável em uma tempestade é o homem que o sistema nervoso dela marca como alguém a quem vale a pena se apegar. Portanto, quando os homens perguntam como ser mais atraentes, a resposta não é ser mais barulhento. É ser mais enraizado, mais centrado e mais dono de si. Um homem que é a pessoa mais calma em todos os lugares em que entra tem mais força de atração do que um homem tentando ser o mais barulhento. A ambição é a quarta maneira pela qual as mulheres se sentem atraídas pelos homens. Mas, novamente, não a versão que a maioria dos homens encena. Ela não se sente atraída pelo seu cargo ou pela quantia de dinheiro na sua conta bancária. Ela se sente atraída pela trajetória que consegue perceber sob a superfície. Para onde este homem está indo? O que ele está construindo? Para que ele acorda? Qual é o fogo que queima dentro dele quando ninguém está olhando? A maioria dos homens não tem fogo. Essa é a verdade. A maioria dos homens vive para o fim de semana, trabalha em um emprego que tolera, rola a tela do celular nas horas de folga e não tem nenhuma direção real além de chegar à próxima sexta-feira. As mulheres, mesmo aquelas que dizem não se importar com ambição, conseguem sentir a ausência de fogo instantaneamente. Há uma monotonia em um homem sem direção, uma qualidade passiva e uma sensação de que ele está sendo vivido por sua vida em vez de vivê-la, e nenhuma quantidade de charme ou beleza encobre isso totalmente. O homem que tem uma missão, por outro lado, anda e fala de forma diferente. O tempo dele tem um peso diferente porque ele decidiu para que serve. Quando ele dá atenção a uma mulher, essa atenção significa algo porque ela sabe que foi tirada de outro lugar que importava para ele. A atenção de um homem sem propósito é barata. A atenção de um homem com uma missão é cara. E os sistemas de atração das mulheres são construídos para perseguir o que é caro. Você não precisa ser rico, famoso ou mesmo bem-sucedido ainda. Você só precisa estar se movendo em direção a algo com convicção. E esse movimento, essa direção e esse fogo são um dos sinais de atração mais poderosos que você jamais irá gerar.
A segurança emocional é a quinta maneira, e esta vai surpreendê-lo porque fica bem ao lado da dominância e parece contradizê-la. Uma mulher pode se sentir altamente atraída pela força de um homem e ainda precisar se sentir completamente segura com ele. Ambas as coisas ao mesmo tempo. Isso não é um paradoxo. Esta é toda nela a estrutura de como a atração feminina funciona em contextos de longo prazo. Ela quer um homem que seja perigoso para o mundo, mas seguro para ela. Forte fora de casa, gentil dentro dela e capaz de ir à guerra, mas escolhendo a paz especificamente por causa dela. Homens que têm apenas o lado da força dessa equação se tornam o tipo de homem pelo qual as mulheres se sentem atraídas brevemente e depois vão embora. Homens que têm apenas o lado da segurança se tornam o tipo de homem que as mulheres mantêm por perto como amigos, mas nunca desejam. Os homens que realmente mantêm a atração de uma mulher ao longo do tempo, profundamente, são aqueles que conseguem sustentar ambos ao mesmo tempo. A segurança emocional na prática é específica. Não é concordar constantemente com ela ou desmoronar em cada emoção dela. É ter um sistema nervoso estável, presente e não reativo, que não a pune quando ela está vulnerável, não a envergonha quando ela está errada e não a abandona quando ela está passando por dificuldades. É ser alguém na frente de quem ela pode desmoronar e confiar que o homem na frente de quem ela desmorona ainda estará de pé ali quando ela se recompor. A maioria dos homens nunca foi ensinada a fornecer isso. Eles confundem segurança com fraqueza e acham que ser suave com uma mulher os torna menos homens. O oposto é verdadeiro. Apenas um homem forte o suficiente para manter sua posição pode oferecer segurança real. O homem fraco não pode oferecer segurança porque está muito ocupado precisando dela para si mesmo. Quando uma mulher encontra um homem que é ao mesmo tempo forte e seguro, ela não o deixa ir. O desafio é a sexta forma pela qual as mulheres se sentem atraídas pelos homens. As mulheres não se sentem atraídas por homens que podem ter facilmente. Esta é uma das verdades mais desconfortáveis no mundo dos encontros, e é constantemente negada porque soa dura. Mas toda mulher honesta que examinou seu próprio histórico amoroso acabará admitindo isso. O homem que está muito disponível, muito ansioso, que se impressiona muito facilmente, que se compromete muito rapidamente, ou que está obviamente muito interessado, não gera quase nenhuma atração. Ele é querido e apreciado, mas não é desejado. O homem que representa um desafio, por outro lado, gera um desejo em um nível que é quase involuntário. Isso não ocorre porque as mulheres são cruéis, mas porque o cérebro humano é programado para valorizar aquilo pelo qual tem que trabalhar. As coisas que vêm facilmente são desvalorizadas, enquanto as coisas que estão um pouco fora de alcance se tornam magnéticas. Isso é verdade para todos em todos os domínios, e é especialmente verdade na atração. Agora, a versão errada disso é o homem que finge estar desinteressado como uma tática de manipulação. As mulheres percebem isso rapidamente. A versão certa é o homem que tem uma vida real, um padrão real e uma noção real de em quem ele está disposto a investir e em quem não está. Ele não está se fazendo de difícil. Ele é difícil de conquistar porque sua atenção é genuinamente escassa. Existe uma diferença, e as mulheres conseguem senti-la em questão de minutos. Quando o interesse de um homem tem que ser conquistado, ele se torna digno de ser conquistado. Quando sua aprovação tem que ser ganha, ela se torna digna de ser ganha. Quando seu tempo tem que ser solicitado em vez de presumido, ele se torna precioso. A mulher que sente que seu acesso a ele não é automático, se pega pensando nele de uma forma que nunca pensaria sobre um homem cuja atenção fosse garantida. Seja seletivo e movido por padrões. Seja o homem que a está escolhendo genuinamente, não o homem que teria escolhido qualquer uma que dissesse sim. A presença sentida é a sétima forma, a mais profunda, e aquela que explica cada coisa confusa que você já vivenciou no mundo dos encontros. Esta é a que quase ninguém ensina, porque não pode ser reduzida a uma dica ou tática. Ela tem que ser incorporada. A presença sentida é a qualidade de estar completa, total e realmente aqui quando você está com alguém. Não é estar meio presente enquanto checa o celular, encenar presença enquanto espera sua vez de falar.
ou fingir ouvir enquanto planeja o que dizer a seguir. É estar genuína e profundamente presente, com olhos que realmente a veem e uma atenção que realmente chega. Isso é catastroficamente raro. A maioria dos homens na vida moderna nunca esteve totalmente presente para nada em toda a sua vida adulta. Eles estão sempre parcialmente em outro lugar, rolando o feed, preocupando-se, planejando ou presos em algum ciclo em suas cabeças que não tem nada a ver com o momento em que estão. As mulheres conseguem sentir essa ausência como uma frieza ou uma apatia. O homem que consegue oferecer presença real se destaca de uma forma que nada mais se compara. Quando você está realmente aqui, ela se sente vista, testemunhada e genuinamente recebida como um ser humano. É por isso que alguns homens sem vantagens óbvias superam homens com todas as vantagens no papel. O homem de aparência comum que está totalmente presente sempre vence o homem musculoso e bem vestido que está meio ausente. A presença é a moeda mais profunda na atração e quase ninguém está pagando com ela. Desenvolver a presença sentida é uma prática que envolve meditação, silêncio e o treinamento lento de uma mente de volta ao momento real. Leva anos, mas o homem que a desenvolve se torna magnético de uma forma que não desaparece com a idade, nem depende da aparência. É a qualidade da atenção que um homem consegue trazer para um ambiente. Quanto mais silenciosa e profunda for essa atenção, mais atraente ele se torna sem dizer uma palavra. Nenhum desses pontos são truques ou táticas. São qualidades e formas de ser. São o que um homem se torna quando fez o verdadeiro trabalho de se construir como alguém cuja presença reorganiza a energia do ambiente sem esforço. É por isso que os conselhos superficiais sobre relacionamentos falham. Eles dizem para você arrumar o cabelo ou aprender cantadas, mas nada disso toca a verdadeira engrenagem interna. A verdadeira engrenagem é quem você é quando ninguém está olhando e em que direção você está se movendo quando ninguém está te vigiando. Você pode construir a calma, a ambição, a segurança e a presença. Estas são habilidades e práticas. São a construção lenta de um homem cuja existência gera atração sem que ele tenha que fazer nada para que isso aconteça. Esse é o homem que vale a pena se tornar. Não porque faz as mulheres quererem você, mas porque faz de você o tipo de homem que vale a pena querer em primeiro lugar. A atração é o subproduto. O objetivo é se tornar alguém cuja vida é tão bem construída e silenciosamente poderosa que toda mulher que o encontra vai embora transformada. Construa esse homem e o resto cuida de si mesmo. Se esses insights mudaram a forma como você percebe a mecânica oculta da atração, certifique-se de se inscrever neste canal. Estamos descobrindo as verdades fundamentais que foram enterradas sob camadas de confusão moderna. Permaneça firme em seu crescimento e cultive sua força interior. O próximo capítulo da sua evolução se abrirá em breve.